A palavra que nos é dirigida neste primeiro domingo da Quaresma ajuda-nos a entender qual é a nossa situação existencial e a principal razão pela qual Jesus veio ao mundo. Comecemos pela primeira leitura retirada do livro do Gênesis. Se não formos conhecedores do conteúdo desta passagem, se não a entendermos, podeis ter a certeza, não entendemos nada da religião. A passagem é do livro do Gênesis e, como tal, não é uma passagem histórica, quer dizer, não podemos imaginar que as coisas se passaram assim. É uma parábola, uma história inventada para nos transmitir uma lição pura, sagrada, verdadeira. Ela fala-nos do Adão e da Eva, que representam toda a humanidade, que representam cada um de nós. Adão e Eva que foram criados por Deus, como nós somos, à sua imagem e semelhança, quer dizer, capazes de amar e livres. Dizia-nos a primeira leitura que Deus concedeu-lhes tudo. Eles podiam fazer tudo, comer de todos os frutos da árvore, menos de um, da árvore da ciência do bem e do mal. Deus dá tudo ao ser humano. Há muita gente que pensa que Deus oprime, que Deus tira a liberdade, que Deus complica a vida. Pensa assim porque é ignorante, porque não conhece a Escritura, porque não conhece as verdades da fé, porque se o conhecesse não pensava assim. Deus não nos impede nada, Deus dá-nos tudo. Deus dá-nos toda a liberdade. O problema é que nós não a sabemos usar. Dizia Deus: podeis comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que normalmente acontece connosco. Se alguém nos diz: olha, podes fazer tudo, mas não fazes aquilo, o que é que nós vamos fazer em primeiro lugar, normalmente? É aquilo que nos proibiram. Nós até temos aquele ditado que diz: o proibido é o mais apetecido. Um ditado cheio de sabedoria religiosa. Porque este é o nosso problema. Esta é a nossa dificuldade, este é o nosso maior pecado. Eu tenho a certeza que se perguntassem às pessoas qual é o maior pecado dos nossos tempos, certeza que iam falar no ódio, na violência, na guerra, no egoísmo, na devassidão, na depravação, na futilidade, na banalidade. Mas deixai que vos diga, nenhum desses pecados é o maior pecado da humanidade, ainda que eles sejam graves. O maior pecado da humanidade é outro, é este a que faz referência à primeira leitura, o chamado pecado original, aquele que nos marca desde as nossas origens, dos nossos princípios. Às vezes as pessoas podem pensar que o pecado original tem alguma coisa a ver com o ato sexual dos nossos pais que nos deu origem. Esquece, nada disso. Isso sendo feito dentro do casamento e por amor, não é pecado, é virtude. O pecado original é outra coisa. O pecado original é a mania que nós temos de querer fazer as coisas à nossa maneira. Deus tinha dito a Adão e Eva: podeis fazer tudo, mas isto não fazeis. Era a chamada árvore da ciência do bem e do mal. Mas, tentados pela serpente, Adão e Eva quiseram ser eles a saber, a dizer, a decidir o que é o bem e o que é o mal. Este é o maior pecado da humanidade, que sempre marcou a humanidade e que no século XXI, neste ano 2023, salta a olhos vistos em todas as circunstâncias. Qual é o nosso problema hoje? É que nós queremos ocupar o lugar de Deus. Deus diz: não faças isso.
E eu, o Senhor tem paciência, mas eu acho que devo fazer, porque eu é que sei. Eu é que entendo, eu até quero, eu até gosto, eu até me apetece, o Senhor tem paciência. Tu dizes, mas eu é que sei. Isto é o pecado. Pecar é desobedecer. Pecar é querer colocar-se no lugar de Deus e decidir por Deus. E esta arrogância humana hoje denota-se a todo instante. Deus diz, não podes matar. Ai, Senhor, tem paciência, mas olha, não quero esta gravidez, tem paciência, eu vou matar. E acabou, eu é que sei. Estás a perceber? O que é o pecado? Pecar é desobedecer. E é esta mania que nós temos que dá origem depois a todas as outras situações de pecado. E Paulo, na segunda leitura, comparando o ser humano, Adão e Eva, a Cristo, apresenta-nos a grande diferença. Nós somos esta raça danada que gosta de desobedecer, que quer ocupar o lugar de Deus, queremos ser nós a dizer isto é bem, isto é mal. E Cristo vem para nos dizer o contrário. O que é que Cristo veio fazer? Veio fazer a vontade do Pai. Ele diz mais que uma vez, a minha vontade é a vontade do Pai. Eu quero aquilo que o Pai quer. E se olharmos para o Getsemane e o Monte das Oliveiras, a véspera da paixão e morte, Jesus diz ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porém, não se faça como eu quero, mas como tu queres, Pai, porque a tua vontade é que tem de ser feita. E Maria? Porque é que nós dizemos que ela é cheia de graça? Porque ela é imaculada. Porque ela foi livre desta tentação de desobedecer. As suas palavras são, eis a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. Maria não quer que a sua vontade seja feita, mas que seja feita a vontade de Deus a seu respeito. Por isso é que ela é cheia de graça, por isso é que nela o pecado nunca a tocou. Porque Maria não tem em si qualquer tendência para desobedecer, como nós temos. E dizia Paulo, pela desobediência do pecado, somos levados à morte. Pela obediência de Cristo, o Salvador, somos levados à vida. O Evangelho apresenta-nos 3 tentações de Jesus, porque Jesus, livre do pecado original, enquanto ser humano, está sujeito às insídias do maligno. E quais foram as tentações de Jesus? Foram as tentações de todos nós, com uma diferença. Cristo, porque não é desobediente, mas obediente, não cai nelas. Nós, porque somos desobedientes e não obedientes, facilmente nelas caímos. Primeira tentação de Cristo, podemos chamar a tentação da facilidade, da preguiça, de conseguir as coisas sem esforço, sem espírito de sacrifício. Dizia-lhe o demónio, olha, tens fome, tu és Deus, tens aí pedras, manda que elas se transformem em pão e come. Anda lá, vai pelo caminho mais fácil. Usa os teus poderes, usas as tuas influências, usas as tuas habilidades, anda lá, desenrasca, consegues, não te sacrifiques. Quantas vezes nós somos tentados desta forma? Olha, não te rales, não te chateias, não estejas para isso, são ingratos para contigo, são injustos, é vir às costas, essa família é pesada, opá, vai à tua vida, deixa lá. Maligno. E nós, que somos desobedientes, com facilidade, escolhemos o caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor para nós. Outra tentação de Jesus, a tentação do espetáculo, do dar as vistas, do receber aplausos, das visualizações, dos likes, do número das partilhas.
Uma tentação que bate muitas vezes à nossa porta e que se nota muito na nossa sociedade. Basta abrir as redes sociais para ver qual é a preocupação de muita gente, colocar lá a fotografia ou colocar lá o vídeo mais patafúrdio para ter sucesso. Numa semana conseguiu 3 milhões de visualizações. Fenómeno, que espetáculo. E dizia o demónio: olha, sobe ao pináculo do templo, vai à torre, atira-te lá abaixo, boa, não te vai acontecer nada, vai ser um espetáculo, todos te vão bater palmas, vais ser o maior. A tentação do exibicionismo, da vaidade, de dar nas vistas. Jesus respondia-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma resposta que nós devíamos ter na ponta da língua quando o demónio também nos convida a preocupar-nos com a vida de aparência, de fachada, de importância, para que os outros vejam. Outra tentação de Jesus, dizia-nos São Mateus, que o demónio lhe mostra tudo, o mundo inteiro, e lhe diz: olha, tudo te darei. O demónio, às vezes parece muito esperto, mas outras vezes é burro como uma porta, quer dizer, estava a dar ao dono aquilo que já era dele, mas pronto. Mas dou-te tudo, olha, eu que tenho influência sobre isto tudo, dou-te tudo, se fizeres as coisas ao contrário, se me adorares, se me colocares no lugar de Deus. Claro que Jesus nunca poderia fazer uma coisa dessas. Esta tentação, se calhar, acontece-nos muitas mais vezes do que nós pensamos. Olha, coloca qualquer coisa no lugar de Deus. O teu instinto, o teu apetite, a tua vaidade, a tua influência, o teu poder, a riqueza, a tua preguiça. Coloca tudo em lugar de Deus. Isso é o mais importante. Põe Deus em segundo lugar. E nós, com tanta facilidade, colocamos Deus em segundo, terceiro, 20º, 40º, ou se calhar até lá para o fundo, em que tudo é mais importante que Deus. Isso hoje nota-se imenso. Mesmo até na igreja, pede-se qualquer coisa às pessoas: eu não tenho tempo, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus afazeres. Ó homem, ó mulher, os teus afazeres, não te preocupes, eles vão acabar, não te incomodes, eles vão acabar. Mas acabando os teus afazeres, aquele que te pede para estar em primeiro lugar, esse não vai acabar, esse vai continuar. E por isso nós devemos procurar responder como Jesus: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Uma coisa que nos podia ajudar a rezar era perguntar-nos: quais são os meus deuses? Quais são os meus ídolos? É que nós, se calhar, nunca pensámos nisso. Mas tens de ter certeza que todos nós estamos cheios de Deus e de ídolos. E às vezes até colocamos o Deus verdadeiro abaixo deles. Só Deus prestarás culto. Deus tem que ser o mais importante da tua vida. Jesus triunfa sobre as insídias do maligno. Nós, infelizmente, nem sempre conseguimos. Mas há duas atitudes completamente diferentes. Uma é pela nossa fraqueza, tropeçarmos, cairmos, errarmos, falharmos, mas não julgar que estamos certos. Saber que erramos e pedimos perdão e tentamos corrigir. E este é o caminho de todo ser humano, essa é a nossa condição. É assim que nos salvamos. Outro caminho é não. Eu fiz, desobedeci, mas eu estou bem. Tem que ser como eu quero, porque eu sou Deus, eu é que sei, eu é que digo o que é o bem e o que é o mal. Este é o caminho do pecado. Este é o caminho da perdição. Que Jesus, neste tempo da Quaresma, nos ajude a refletir sobre aquilo que é pecado. Pecar é desobedecer. Tendência que temos todos nós. Cristo vem nos apontar outro caminho. O caminho da obediência, o caminho de fazer a vontade do Pai. Porque esse é o caminho que leva à salvação, enquanto o outro não nos leva à vida, mas à morte.